Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Paz do Senhor, irmãos! Bom estarmos aqui nesse dia maravilhoso. Que dia bonito hoje. Está ensolarado, mas está gostoso, né? Está um dia agradável. A Bíblia diz, bom é estarmos na casa do Senhor. Não tem outro lugar melhor do que esse, do que no centro da vontade de Deus. Você pode se assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos ministrando uma série de estudos a respeito da santidade e chegamos agora na construção daquilo que seria a maior importância como herança da presença de Deus para o povo no deserto, quando o povo estava se dirigindo à terra prometida, que é o tabernáculo. E nós já estamos hoje na 6ª escola. Então, andamos um pouquinho. Se você quiser nos acompanhar, você pode pegar as aulas lá pelo YouTube. Está tudo lá. Só você botar Reverendo Roberto Barnabé, Escola de Santidade. Você vai ter as 5 aulas. Então, você poderá nos acompanhar. Hoje nós vamos falar a respeito um pouco mais do altar do sacrifício. Eu tenho falado aqui de todas as mobílias do tabernáculo, as especificidades, a relação do tabernáculo com Jesus Cristo, nosso Salvador, e falando a respeito de todo o prover de Deus nesse processo que era o culto do Velho Testamento ali no deserto. A importância do tabernáculo era para dizer que Deus estava no meio do seu povo. A importância do tabernáculo significava que Deus perdoava os pecados, que Deus queria a santidade do povo, que Deus estava direcionando o povo, que o povo precisava ter acesso à intimidade com Deus, para que o povo não perdesse a visão a respeito da adoração a Deus. E pode passar aí, tá, irmã? Quando eu for falando, você vai passando. Pode botar isso. Aí as tendas que ficavam dos lados do tabernáculo. O que acontecia, pode passar. Aí a entrada do tabernáculo, que era chamado pátio. O pátio existia 2 grandes momentos, que era o do altar de bronze, que era o altar do sacrifício, e também a bacia de bronze, que era o lavatório, aonde os sacerdotes, antes de fazer os sacrifícios, tinham que se limpar. Esse é o aspecto da purificação, que ninguém pode exercer o oficialato do reino de Deus sem antes ser purificado. Então, precisamos estar limpos agora na consciência, limpos do pecado na nossa consciência e ação para fazermos a obra de Deus. Então vocês verem lá atrás os sacerdotes se lavando. Era o costume para poder começar o trabalho do ministério do tabernáculo, porque aqui não era fácil, aquele fogo não se apagava do altar de bronze. Então ele tinha que ser limpo, resíduo de gordura, de vísceras, era retirado ali as cinzas, era um trabalho contínuo. É o que temos aqui na igreja hoje. Os irmãos louvaram, alguém abriu a porta, alguém está lá em cima preparando as salas de aula, alguém está lá no som mexendo. Vocês percebem que existe também o mesmo ritmo aqui, como também do tabernáculo? Eu estou falando, tudo isso teve um preparo, tudo isso tem uma visão de nos aproximarmos mais de Deus. E esse trabalho aqui era um trabalho que realmente não podia parar. Então, esse altar de bronze, que é o altar do sacrifício, o altar que simboliza o que Jesus ia fazer por nós na cruz do Calvário, né? Era o lugar onde todos que entravam pelo tabernáculo dava de frente ao altar do sacrifício. Significava, então, que para se aproximarem de Deus,
eles precisavam passar pelo sacrifício. E esse sacrifício simboliza, então, o que Jesus veio fazer por nós. Os irmãos que estiveram aqui nas outras aulas estão entendendo o que eu estou falando. Quando eu falo intimidade com Deus, eu estou falando do lugar santíssimo, da Arca da Aliança. Tem 2 expedientes dentro do tabernáculo, 2 expedientes importantíssimos, que é o lugar santo e o lugar santíssimo. E ali existem os móveis, as mobílias e as representações, o véu, que representa também uma outra fala que Jesus disse, e lá no lugar santíssimo, a Arca da Aliança, que tinha o cajado de Arão, tinha então o maná e os 10 mandamentos. Em cima da arca tinha a tampa do propiciatório, onde ficavam os 2 anjos. Aqui, aqui, propiciatório aqui, é a tampa. Os 2 anjos. Aqui, entre um anjo e outro, existia uma luz muito forte. E essa luz era a presença de Deus. Era uma luz que iluminava todo aquele ambiente, um aspecto de fumaça, onde atravessava a tenda. Atravessava a tenda, a luz era tão forte, um aspecto de fumaça que atravessava a tenda, e Deus estava presente no meio do seu povo representativamente, entre os querubins. Os querubins aqui em estado de adoração, e adorando a Deus, né? E aqui, uma vez por ano, o sumo sacerdote pegava o sangue desse altar que está aí, de um cordeiro imaculado, sem mancha, sem mácula, né? Um cordeiro sem defeito, que também representava Jesus, sem defeito, sem mácula, sem pecado. E ele tirava o sangue, o animal era degolado, e aquele sangue caía num depósito, numa caixa, ele era retirado, e aquele sangue era levado lá para o lugar santíssimo. E o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para a expiação do pecado nacional. É muito importante você entender o tabernáculo. Quando você entende o tabernáculo, você conhece mais profundamente a vida e a importância do sacrifício de Jesus Cristo, o Novo Testamento. As pessoas não se dão conta de como é importante você conhecer a Bíblia, porque te aproxima mais de Deus com mais fé, porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra. O entendimento é de suma importância para o crescimento, para a coerência e para a edificação. Então, quando esse sumo sacerdote entrava para aspergir o sangue entre os querubins, uma vez por ano, Deus estava perdoando o pecado nacional do povo. Era o dia do perdão. Isso que Cristo veio fazer por nós. Agora, não é fácil, irmãos. Vamos aqui pensar e vamos relembrar o que Jesus falou em João 14,6. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A porta de entrada do tabernáculo se chamava caminho. A porta de entrada do tabernáculo se chamava caminho. A porta de entrada do primeiro expediente dessa capela ali se chamava verdade. Depois dos sacerdotes que estão lavando as mãos no lavatório, existia uma passagem pelo véu chamada verdade. E no expediente interior que chamava Santíssimo, aquele véu que pesava muito, aquele véu que dividia entre o lugar santo e o Santíssimo, se chamava vida. Por isso Jesus falou: eu sou o quê? A verdade, né? Eu sou o caminho, a verdade e... Jesus estava falando justamente aquilo que já estava representado lá no tabernáculo, no Velho Testamento. Ele já estava ali tipologicamente. E é muito interessante a gente ter essa visão do conhecimento a respeito daquele que seria o nosso sacrifício eterno, nosso Senhor e Salvador. Mas vamos retornar ao tabernáculo. Era um tabernáculo móvel para que o povo pudesse levar quando Deus mandasse. Quando Deus mandasse, o povo saía, então eles recolhiam aqueles móveis e todo o muro que era de madeira
com tecido, tinha uma importância também essa cerca que era a separação, é a mesma cerca que Deus faz hoje, que nós devemos estar separados do mundo, preocupados com isso. Eu tenho me preocupado muito com isso. Eu acho que a igreja está sendo muito invadida pelas coisas do mundo. Nós crescemos em tecnologia, em avanço muito grande, mas nós regredimos no amor, na santidade, na pureza, na verdade. A igreja tem retrocedido. Muita influência de coisas novas. Eu acredito que a igreja tem que ter limite. Na vida tudo tem que ter limite. E o que está acontecendo hoje, a gente percebe é um esfriamento total. Um esfriamento muito rápido. As pessoas estão perdendo prazer de adorar a Deus, prazer de servir a Deus, não estão tendo temor a Deus, zelo com as coisas de Deus. Há uma série de aspectos que eu vejo que tem contribuído para o mal dentro da casa do Deus eterno. E isso me preocupa muito, porque Jesus mesmo falou, né, que quando o amor de muito se esfriar, e é isso aí que vai acontecer. Não vai encontrar fé na terra. E está acontecendo isso. Eu percebo isso que as pessoas não estão dando mais importância. Há uma visão mais humanista do que espiritual, né? Por qualquer motivo as pessoas cancelam o compromisso com Deus, o compromisso com o culto, o compromisso com as coisas espirituais e substituídas por coisas de anseios sociais, anseios de sociabilidade, de visão humanista, e a gente está se afastando muito de Deus. Eu creio que hoje o maior número de pessoas serem afetadas pelo mal, pensamentos assim, que eles acham que é um pensamento progressivo, né? Progressista, mas eu vejo um pensamento retrógrado, porque volta ao pecado, volta o homem ao mal. Mas Deus desperte a igreja, Deus desperte cada um de nós. O mundo, como diz a Bíblia, jaz no maligno, né? Então nós vemos aí a entrada, caminho, a primeira porta do primeiro expediente, lugar santo, verdade, e o segundo véu lá no interior, já chamado vida. Agora, muito importante, esse altar do sacrifício. O altar do sacrifício simbolizava arrependimento, mudança, transformação. O sacrifício era uma substituição. O animal, ele estava assumindo a culpa daquele que estava colocando a sua vida diante de Deus. Então, aquele animal levava a culpa. Como esse sacrifício não era e nunca foi capaz de perdoar pecados, mas a sua importância representativa. Existe uma coisa muito importante na teologia. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, por causa da substituição. Derramamento de sangue por quê? Porque alguém é morto. Alguém se entrega, alguém paga o pecado, alguém paga o preço. E nesse caso, o animal. Mas isso era provisório, isso não era permanente. Isso estava ali dentro de um aspecto de sombra daquilo que viria a ser eterno. Aqueles animais, com aqueles procedimentos, era para que o povo pudesse aproximar de Deus, e aquele sangue, eles não perdoavam o pecado, mas tipologicamente, representativamente, eles indicavam o sangue que seria derramado como sangue eterno. Então, a ira de Deus não é contra o homem, a ira de Deus não é contra as pessoas, a ira de Deus é contra o pecado, não contra o pecador. Mas aí, quem carrega o pecado é quem? O homem. Esse que é o grande entendimento. Então, a justiça de Deus é contra o pecado. E aí, como a justiça de Deus poderia ser amenizada? Entenda isso. Em nome de Jesus, igreja. Precisamos entender isso, isso é muito importante. Aqui, o sangue do animal não perdoava o pecado, mas ele amenizava a ira de Deus, e ali, provisoriamente, a ira de Deus não era aplacada, porquanto
existia uma representação daquele sangue que seria o sangue eterno que derramaria. Por isso, a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus. Ele foi morto antes da fundação do mundo. É importante a gente entender, porque às vezes as pessoas estão dentro da igreja, são salvas, mas estão lendo a Bíblia e falam assim, eu não entendo. E realmente uma pessoa leiga não tem que entender tudo da Bíblia, porque existe um estudo metodológico, sistemático, para você entender a Bíblia. Por isso a pessoa que se forma em teologia estuda 5 anos e mais 1 ano e 8 meses para pós-graduação. Não é fácil. Você tem todo tipo de experiência dentro da Bíblia, antropológica, você tem todas as doutrinas, tudo que move dentro da filosofia, da ciência, da geografia, dentro da história, principalmente da história. Todo teólogo é um grande historiador da história de Israel e da história do período primitivo da igreja, até a sua ascensão depois de Lutero. Tem que estudar. Bom, então é muito importante. Por que isso? Porque Jesus foi morto antes da fundação do mundo. Porque o sacrifício de Jesus, ele sendo eterno, ele não estava vindo somente naquele tempo que ele nasceu, na primeira era, no primeiro século. Não. Se ele era eterno, se o seu sacrifício foi eterno, o que aconteceu quando ele foi se tornar vítima, ovelha, em nosso lugar, então a sua morte, a sua redenção, foi uma redenção e morte eterna. Então o eterno não está no crono. Cronos está para nós. Tempo, presente, passado, futuro. É para nós. Para Deus não existe. Por isso que a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos... não existe tempo para Deus. E aí nós podemos entender, quando Jesus Cristo foi sacrifício por nós, a sua morte também validou aqueles sacrifícios lá no Velho Testamento. Então agora aqueles sacrifícios saíram e entrou o seu sacrifício nesse lugar. Aí sim houve a remissão dos pecados. Porquanto era só para não deixar que a ira de Deus, a justiça de Deus, afetasse as pessoas. Então, nesse momento, a ira de Deus, a justiça de Deus não foi aplacada porquanto estava simbolicamente sendo reconhecida pelo sangue dos animais, aquilo que seria substituído depois pelo sacrifício eterno de Cristo. Bom, irmãos, eu quero parar aqui no aspecto do altar, não tenho muito tempo, mas é muito importante porque ele representa arrependimento, transformação, mudança. Então, todas as pessoas que ofereciam ali o seu sacrifício, aquele sacrifício tinha uma finalidade de Deus não puni-los, de Deus retirar a sua ira sobre eles. Era uma forma deles não serem castigados. E hoje, irmãos, nós recebemos pela fé, por meio de Jesus, esse sacrifício. Uma vez que quando nós nos aproximamos de Deus, confessamos os nossos pecados, reconhecemos a sua obra salvadora, libertadora e definitivamente curativa, nós não podemos mais ser reféns do pecado. Como que eu me confessei diante de Deus, ainda vou carregar na adoração um pensamento errado contra o meu irmão, contra a minha irmã? Talvez você está aqui, você se diz crente, mas você tem problema, não fala com alguém da sua família, um parente, um irmão. Aí a gente percebe que esse sacrifício, ele se torna uma coisa religiosa, porquanto ainda não chegou na inteireza, na sua plenitude, no núcleo que necessita ser retirado, ser quebrado essa envergadura. Pensamentos errados, quanto você teve quantas pessoas? Quantos pensamentos errados você já teve quantas pessoas? E até mesmo tem mantido até hoje? Talvez alguém da sua família, o seu patrão, o seu amigo, o seu vizinho, talvez até mesmo o seu marido, a sua esposa, o seu filho, a sua mãe, talvez, quem sabe, até contra o seu pastor. Você pensou errado, você até cometeu o pecado da maledicência de falar contra ele. E aí você então se depara
para adorar a Deus. Você se depara como filho de Deus quando na sua vida interior você está todo entulhado de coisas tão horríveis, de procedimentos, de pensamentos, de ações, de coisas que dominam a sua interioridade, demonstrando a podridão. Porque, na verdade, esse sacrifício, como era feito no passado, hoje Cristo fez por nós de uma vez por toda. Amém? Aqui acontecia um sacrifício diário e para o pecado nacional uma vez por ano, mas hoje nós não precisamos mais da prática de sacrifícios, a não ser a confissão de um coração contrito, de um coração arrependido, de um coração transformado. Quero dizer, irmãos, para as pessoas entenderem e se aproximarem de Deus que estava no lugar santo dos santos, tinha que passar por aqui, por um caminho que pudesse levá-los até a verdade e a vida, mas transformados. Nós não podemos dizer que já estamos no caminho, que conhecemos a verdade e estamos com a vida, porquanto nosso coração ainda está impregnado, ainda está impedido de uma verdadeira adoração a Deus, porquanto ranços, porquanto coisas ainda que estão sendo cometidas nos pensamentos, nas ações, são contra Deus, são contra o próximo, são contra a lei de Deus. Aí vimos para a casa de Deus, lemos a Bíblia, oramos e nada é mudado, nada é transformado. O que pode transformar verdadeiramente uma pessoa se chama arrependimento de verdade. Vocês lembram o caso de Davi? Quando Davi cometeu aquele pecado contra a sua natureza, contra Deus, que ele se prostituiu com Betseba, a gente percebe que o pecado foi corroendo Davi. O profeta Natã o acusou e ele então não suportou e disse: eu pequei contra Deus. E a Bíblia fala isso muito claro. A Bíblia nunca escondeu o pecado de ninguém. Pode ser aquele que mais foi usado por Deus. A Bíblia é um livro que não esconde pecados de ninguém. A gente vai ver que Davi, ele se volta para Deus. Ele se sente mal. Ele entra num estado depressivo. Ele começa a ter problemas psicossomáticos. Ele sente os seus ossos enrijecendo. Ele sente o seu corpo duro. Ele começa então a perder prazer. Ele começa a orar a Deus, falou: Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Não retire de mim o teu espírito. Não saia de mim a tua presença. O que ele está falando é o que acontecia aqui. Porque a presença de Deus ia com o povo, como a presença de Deus hoje vai conosco. No passado, Deus estava simbolicamente no tabernáculo, que era de diâmetro de 28 metros de largura e 47 de comprimento. É um retângulo. Eu já expliquei aqui sobre a especificidade da madeira, dos tecidos, já falei tudinho. Hoje eu estou falando mais sobre o altar de bronze. O bronze significa sofrimento, tá, gente? É o mesmo que Jesus teve por nós, sofrimento, o altar de sofrimento, ali, para perdão dos pecados. Então a gente percebe, queridos, que para manter-se na presença de Deus, para você ter o Espírito de Deus, você tem que ter realmente um coração quebrantado, mudado. E volto a dizer, repito, o que está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo de número 11, a partir do versículo 23. O apóstolo Paulo diz: aquele que come e bebe, come do corpo do Senhor e bebe do sangue do Senhor, indignamente será réu e cúmplice do corpo do Senhor. Significa, é a pessoa tomar a santa ceia sem uma mudança interior. Tomar a santa ceia sem uma capacidade na sua mente de ver o que está errado dentro de si. Então, a consciência ela precisa estar impregnada da verdade para você chegar à vida. O que acontece muitas vezes de muitas pessoas estarem doentes, não digo doenças que tenham uma etiologia, né? Que tenha uma visão de diagnóstico de um segmento
de mudanças celulares, de transformação orgânica, não estou falando disso não, mas doenças que não são reconhecidas, que não são vistas, até a doença da alma mesmo. O apóstolo Paulo diz assim, está assim escrito, quando as pessoas tratam de estar na presença de Deus assim, elas pensam que estão, né? Por isso Davi falou, Senhor, não retire de mim o teu espírito, não tire de mim a tua presença. A presença lá, ó. Se vocês verem no tabernáculo, olha lá, vocês estão vendo uma nuvem assim atravessando? Estão vendo? Aquela nuvem ali, na verdade, não é nuvem. Não tem aspecto de nuvem como nuvem. Aquilo ali era a glória de Deus, é a presença de Deus. Então, Davi pede, Senhor, não retire de mim teu espírito e não retire de mim a tua presença. Ali é o tabernáculo. Hoje, aqui, ó, a arca da aliança somos nós. Há uma pessoa aqui em pé. As pernas, o corpo e o braço. Cabeça é Cristo. A glória de Deus estava aqui. Hoje a glória de Deus está em mim e em você. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Nós somos os tabernáculos. Como nós vamos viver sem o Espírito de Deus, sem a presença de Deus? Esse corpo é nada, irmãos. Esse corpo padece, esse corpo ele sofre, esse corpo passa por transformações profundas. Esse corpo, ele é cheio de nuances, esse corpo é cheio de variantes, esse corpo é cheio de transformações. Esse corpo é nada, irmãos. Esse corpo geme. Você já percebeu que tem dia que você acorda bem, tem dia que você acorda mal, e você nem sabe por quê, e nem por onde está vindo esse tipo de mau humor? Esse corpo é um corpo complicado. Por isso que esse corpo, o apóstolo Paulo chama esse corpo de quê? De vaso de barro. Porque o barro não tem valor, não. A matéria-prima de menos valor em qualquer canto é o barro. Mas o apóstolo Paulo diz, olha, temos a excelência de Deus em vasos de barro, para que a excelência seja de Deus e não de nós mesmos. O tesouro está dentro de nós, mas não é o vaso que é maravilhoso, poderoso, é o tesouro que está em nós. É justamente isso. E aí é importante eu falar sobre isso, esse altar do sacrifício. Esse altar do sacrifício, ele era um marco para que as pessoas pudessem ter a entrada na intimidade, naquela câmara mais interior que era a vida. A vida está em Deus. Sem a transformação da entrada do caminho, o arrependimento, a purificação da bacia no lavatório e a entrada no primeiro expediente do lugar santo, que ali tem simbolizações maravilhosas. Irmão, nós não podemos chegar à vida. Hoje, nós podemos entender como acontece isso. Nós não podemos ter acesso a Deus com um coração sujo, com a alma impedida, com a mente turbulenta, com a nossa mente envolvida com toda a trama, todo o pecado. Como que eu vou chegar a Deus se eu tenho uma mágoa de um irmão, eu tenho uma ofensa contra alguém, eu feri meu pai, minha mãe, eu magoei as pessoas, eu interferi na vida emocional das pessoas, acusei, e aí nós achamos que isso não interfere, isso não tem problema. Tem sim, porque isso fala de arrependimento, de transformação, irmãos. A Bíblia fala lá, em 2 Coríntios 5,17, e se alguém está em Cristo, as coisas velhas, eis que tudo... Bom, se alguém está em Cristo, aqui, passa por esse processo. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Está falando da nova vida. A nova vida só com aquele que é o dono da vida, verdadeiramente. Processo da câmara interior. E a gente fica nesse ato religioso. Aí somos ventrílogos, não temos pensamentos. Eu coloquei ontem, a salvação é de responsabilidade pessoal. Ninguém pode dizer que não é salvo por causa de alguém, ou porque é condenado por causa de alguém. Se você é salvo é porque você decidiu. Se você não é salvo é porque você também decidiu não ser salvo. Não é imputada a culpa a ninguém. Muito importante isso, porque é o arrependimento. O arrependimento é uma atitude íntima de constrangimento pessoal. Eu me sinto
necessitado, porque eu sou pecador, e a salvação não está dentro de mim, a salvação vem para fora de mim. É importante que você entenda isso. Ninguém pode dizer que está condenado porque não foi ajudado por um parente, não foi ajudado por um irmão, o pastor não me ajudou, o irmão não me atendeu. Não, você não é salvo porque você não quis ser salvo, porque a salvação é pessoal. A salvação é pessoal. Digo mais aos irmãos, de tudo que Deus criou, de tudo mais maravilhoso, formoso, glorioso e de aspecto fenomenal, ainda inalcançável às nossas mentes, nada disso é mais importante do que o ser humano. O ser humano é a coroa de toda a criação de Deus. Toda a beleza marinha, o mundo animal, vegetal, mineral, o mundo estrelar, o mundo cósmico, essa coisa toda. Muito impressionante, mas não é mais importante do que o ser humano. O ser humano é a coroa da criação de Deus, porque ele teve uma emanação de Deus. Emanação de Deus é uma parte de Deus no hebraico. É uma parte de Deus. Você já acendeu uma vela, vê aquela fumaça saindo? Aquela fumaça sai e ela é uma parte da vela. A gente é como se fosse assim, uma parte de Deus. Por quê? O homem tem 3 poderes que nenhum outro ser tem com a capacidade do homem. O animal até tem, mas é diminuída a sua alma. O animal tem alma, porque ele tem emoções, mas não é atribuído ao animal a capacidade emocional tão avançada quanto a que o homem tem, que por Deus foi dado. Então, o homem tem poder intelectivo, raciocínio. O homem tem poder afetivo, sentimentos, atitude de amar e não amar, decisão de amar, de querer, e volitivo. O homem é responsável por suas decisões. Senão Deus teria criado robôs, Deus teria criado androides, ou Deus teria nos criado como robô e ele manipulasse o nosso programa e a gente vivesse nessa automação dirigida por ele. Não, nós somos responsáveis por toda a nossa vida. Cláudio, você é responsável por você. Tudo que você fizer não será imputado à tua esposa, aos teus pais, aos teus parentes, ao pastor, nem ninguém. Sangue de Jesus tem poder, cura, Senhor, essa tosse. Repreendido, pastor. Você está nervoso, estou sentindo. Irmãos, é claro isso. Muito importante a igreja estudar. Eu fico feliz de vocês estarem aqui. Fico feliz de vocês estarem buscando conhecimento. É muito importante para o nosso desenvolvimento espiritual. Aí eu falo emocional, psíquico e também físico. Porque quando você recebe das coisas de Deus, todo o teu ser é abençoado. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? É abençoado. É abençoado. Eu já falei aqui que uma pessoa que tinha uma doença, e essa doença impossibilitava ela de ir para a igreja. Então ela precisava fazer a vontade de Deus, o ministério dela. Então ela não tinha firmeza nas pernas, aquelas coisas que estavam impedindo. E ela começou então a orar e pedir aos irmãos que mandassem os pedidos de oração também para a sua casa. Como ela não podia ir à igreja, não podia sair para acompanhar os eventos nas casas, né, nos hospitais, e ela decidiu então fazer um ministério de oração dentro da casa dela. E ela começou a orar de maneira como ela não orava antes. E assim, né? Para quem está nos ouvindo pela rádio, eu estou fazendo aspas. Entre aspas. Irmãos, o pior, ela orava de joelhos. E ela tinha problema nas pernas. Aí todo mundo ficava preocupado, né, com aquilo. Mas ela sentiu no coração dela que a recomendação não era de se ajoelhar. E quando ela começou aquele projeto de oração, ela foi descobrindo que ela estava ajudando as pessoas, mas que ela estava ficando cada dia melhor. E ela ficou impressionada com aquilo, então ela orava mais ainda. E quanto mais ela orava,
ela se sentia cada vez melhor. No final do seu ministério, inclusive parece ter um livro dela a respeito disso, ela descobre que aquele ministério que ela intercedia pelas pessoas, na verdade, foi um tratamento de Deus com a vida dela. E ela voltou a andar normalmente e não se descobriu uma causa médica por causa da evolução. Então ela reconheceu que foi a cura divina. É tão bom, irmãos, é importante você crer nisso. Eu espero que você entenda que hoje nós estamos na visão de servirmos melhor a Deus. Espero que você seja abençoado. Essa é a 6ª aula do Caminho de Santidade, nós vamos para a 7ª. Eu devo falar a respeito do pilar que sustentava o muro do tabernáculo. E a gente nunca tem tempo aqui de terminar, né? As madeiras que encaixavam, a importância da cabeceira de prata e a base de bronze. Nós vamos falar sobre isso. Deus te abençoe. Você pode aplaudir o Senhor, em nome de Jesus.